Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um episódio do Cidade Pode Mais. O meu nome é Daito. Meu nome é Breno. E hoje nós estamos honrados aqui em receber o Felipe Braga Cortes. Ele que já foi vereador de Curitiba, hoje faz parte de uma secretaria do Estado. Então, Felipe, muito obrigado por ter aceito esse convite. E eu inicio pedindo para você se apresentar, né? Não vou falar seu currículo aqui, porque eu quero que você se apresente. Então, prazer estar aqui. Parabéns, Cidade Júnior. Parabéns ao podcast de vocês, Breno, Clayton, enfim, todos que fazem parte aqui desse projeto bem legal. Fiz questão de vir aqui. Hoje eu estou na Secretaria de Estado, que é da Secretaria de Desenvolvimento Social e Família. É uma secretaria que cuida da área da assistência social. Eu estou na coordenação da política da pessoa com deficiência do Estado. São 4 coordenações, Breno. Então tem a coordenação da política da pessoa com deficiência, a coordenação da infância e juventude e adolescente, coordenação da juventude e coordenação da assistência social. Nessa coordenação da política da pessoa com deficiência, nós temos um Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, da qual eu estou como presidente. É um conselho, Daito, que são 12 para cada lado, 12 governo e 12 não governo, assim que tem que ser os conselhos, né, divididos. Então, eu estou nesse período agora de 2 anos como presidente, depois passa a ser o não-gov presidente. É um trabalho que eu já venho fazendo há 20 anos na área pública, política. Antes, como você falou, como vereador de Curitiba, a gente teve 5 mandatos de vereador, e é uma área que eu amo de paixão, né, quanto ao trabalho que a gente faz com a nossa equipe lá do governo. São funcionários do Estado, funcionários públicos, que a gente tenta fazer o melhor. Trouxe aqui um dos assuntos nossos, que é a nossa carteira estadual do autista, mas é uma carteira que se refere a uma lei federal. Então, é uma carteira vale em todo o território nacional. O formato dela é único para todo o Brasil. Cada estado fez a sua, e a gente está muito feliz aí que a carteira tem atingido bastante autistas. Eu chego até, atingido não é a palavra certa, né? As famílias e o autista, precisamos divulgar mais, precisamos de mais referências médicas, né? Que possam fazer laudos. Isso é uma necessidade, não é só Porque o laudo é um privilégio, né? Sim, atualmente. Não é só o laudo, não é de um neuropediatra, mas é um neuropediatra, um dos mais importantes, mas sim são multidisciplinares, né, que faz parte desse laudo, desse diagnóstico. Então, eu vejo que você está com a tua carteirinha aí, né? Uma das primeiras feitas. A importância da carteira, é óbvio, nós falamos agora antes de estar no programa aqui com vocês, não tem como ter política pública, seja ela privada também, da própria plano de saúde, ou seja quem for, mas principalmente política pública do Estado, do Brasil, sem saber quem são, onde estão, quantos são. Então, no caso do autismo, é bem isso. É um transtorno, na hora que ele se tornou um transtorno, ele ampliou muito. Existe uma falta de conhecimento, graças a todo esse movimento que está acontecendo há anos já, de famílias, né? Começou com famílias. Hoje o autismo é mais reconhecido e nós chegamos hoje em torno de 11 mil carteirinhas, longe ainda do número que vai chegar no final. Quando a gente tiver, nunca vai acabar, né? Sempre tem pessoas que estão sendo cadastradas, que estão emitindo sua carteirinha. Essa carteira, ela segue um padrão de tecnologia muito bom, tecnologia assistiva, ele tem QR Code, ele é todo dentro da lei de proteção de dados, e ele vai fazer uma diferença muito grande, esse cadastro, no sentido de que realmente a gente possa direcionar a política pública. No caso, falando do autismo, porque a área da pessoa com deficiência é uma área extensa, né? Nós vamos falar aqui sobre alguns pontos. Sim. Mas ter a possibilidade de reconhecimento e aquelas pessoas que têm um nível de suporte, vamos dizer, 2, 3, mas só entre um 3, que ele passe a usar também a identificação, sabe? Eu trouxe aqui, Daito, só para você saber, a gente está com um cordão aqui, que eu mandei fazer até como modelo. É um cordão que ele vem metade com o símbolo do autismo, que é o símbolo mais reconhecido, que é do quebra-cabeça, com as cores, né, amarela, vermelha, azul clara,
e a metade com um novo símbolo aí que vem internacionalmente já, e chegou no Brasil em formato de lei. A gente achava que até não precisava de uma lei, mas a lei veio no sentido de que é o girassol, que seriam as deficiências não visíveis. Sim. E aí inclua, eu sempre dou exemplo, o surdo, né? E tantas outras, epilepsia. Né? Então, ela não é específica do autismo, mas está sendo reconhecida e vai ser reconhecida. Né? E é importante que essas pessoas usem o cordão. Né? Não tem vergonha nenhuma, né? A gente tirar isso da cabeça das pessoas. A sinalização, o reconhecimento é muito importante. Claro, não é só o reconhecimento através de um cartão ou de um cordão, mas principalmente as pessoas saibam como atender, como receber, como num momento mais crítico, vamos dizer assim, do autismo mesmo, ela entenda como que ela deve se comportar, enfim. Quanto mais pessoas entenderem, saberem, naturalmente você vai ter as pessoas que têm autismo, os familiares, vão se sentir muito mais confortáveis, tranquilos em relação a viver, viver a vida como outra pessoa qualquer, enfim, que é o que a gente quer. Né? A inclusão é isso, né? Você ter os direitos, né, assegurados e o reconhecimento de todos, né? Enfim, como qualquer pessoa da sociedade. E a gente estava comentando aqui antes da entrevista sobre um dos projetos da secretaria, que é sobre o mercado de trabalho, né, com um aprendiz PCD. Poderia explicar para a gente assim, sobre esse trabalho com relação ao município poder contratar o aprendiz PCD com deficiência também? Então, aí a secretaria nossa não é mais do trabalho. Que teve uma divisão agora, né? Mas a gente, dentro do nosso Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, tem esse tema na pauta. Né? A gente conta com a Secretaria do Trabalho do Estado, todas as secretarias envolvidas, mas aqui falando da aprendizagem, nós estamos no ambiente de aprendizagem, a Cidade Júnior eu conheço desde a época de vereador, faz um trabalho maravilhoso de inclusão, né? Tem programa já com instituições públicas, a Cidade Júnior tem parcerias com municípios, no sentido de colocar a aprendizagem dentro da questão da pessoa com deficiência e também da vulnerabilidade. Né? No caso da aprendizagem para a pessoa com deficiência, existe sim um desconhecimento muito grande do empresariado como um todo, de nós todos, eu diria até lá atrás do próprio governo, porque se fala no jovem aprendiz de 14 a 24 anos, o aprendiz que tem a possibilidade de se capacitar, de entrar no mercado de trabalho, etc. Mas sempre teve a berlinda a aprendizagem para a pessoa com deficiência, por falta de conhecimento mesmo e de divulgação que nós estamos fazendo aqui agora. A aprendizagem para a pessoa com deficiência ele começa já com diferencial, não tem limite de idade. Né? Então não é 24 anos. É o fim da vida. A pessoa pode ser aprendiz, né? Dependendo da deficiência que ele tem. A gente tem que entender que tem muita deficiência intelectual, com uma dificuldade enorme de entrar no mercado de trabalho. Tem pessoas com deficiência que não têm a possibilidade maravilhosa que você está tendo de fazer uma universidade. Né? Infelizmente ainda não teve essa possibilidade, até no ensino médio, como você falou, a dificuldade que se tinha, hoje muito menos com os aplicativos, com a tecnologia assistiva que se tem, né? Pense aí há 20 anos atrás, como era muito mais difícil. Né? A tecnologia assistiva veio para realmente segurar os direitos da pessoa, enfim. Então, a questão de você colocar a aprendizagem para a pessoa com deficiência na pauta das empresas e do poder público é muito importante. O que acontece é o seguinte, nos municípios, na administração direta, isso que eu queria explicar para vocês, a lei da aprendizagem, que é a lei federal da aprendizagem, que hoje é jovem aprendiz, não é mais menor aprendiz, porque chegou a 24 anos, ela não obriga, não está na lei, a administração direta do Estado ou do município. Ela está a administração indireta, como obrigatoriedade. Vou dar um exemplo aqui, Sanepar e Copel. É uma administração indireta, da qual tem que cumprir cota de aprendizagem, certo? Clubes têm que cumprir cota de aprendizagem,
clube social, clube de esporte, futebol, etc. Aqui no Paraná, que é muito forte, cooperativas, pensa num número grande de cota que tem que cumprir. As cooperativas são gigantescas no estado. Né? Iniciativa privada, as empresas aí, sempre o limite é acima de 7 funcionários, mas a fiscalização corre mesmo acima de 100, né? Mas tem esses 5 a 15%, né? Sempre dizendo que a cota é de 5 no mínimo e 15 no máximo, independente do número de funcionários. Então, a empresa que está cumprindo 5% e às vezes não tem um aprendiz deficiente, um aprendiz PCD, pode colocar um percentualzinho a mais ali, 6%, e cumprir esse 1% a mais com o PCD. Seria um dos caminhos que a gente pode fazer, desde que esteja com a cota já preenchida, né, dos 5%. E, voltando à pergunta que você fez, a administração pública direta, ela não tem, na lei, dito que ela tem que cumprir cota. Então, do governo federal, ministérios, lá, toda a estrutura de governo, governo do estado, também todas as secretarias de estado, e os governos municipais, não tem na lei os 5% obrigatório. O que aqui no Paraná a gente construiu junto com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho? A possibilidade de os municípios, através de uma lei autorizativa, poderem contratar aprendizes. Isso permite, os municípios que já fizeram a lei autorizativa, ao município contratar. Só que, então, a gente não está colocando nessa lei a obrigatoriedade de cumprir cota. A gente transformou a lei no seguinte sentido: essa lei autorizativa dá oportunidade ao prefeito, ao gestor, à Secretaria de Assistência Social, a incluir no município a possibilidade de incluir o aprendiz PCD, preferencialmente, e o vulnerável. Sim. Isso é política pública de inclusão. Algumas cidades já estão fazendo. Já. Campo Largo, você comentou sobre Maringá, né? Maringá está fazendo agora, aqui Pinhais é um exemplo já há muito tempo fazendo, desde uns 3 anos, acho que já está nas turmas, já está na segunda turma. Você coloca dentro do município aquele cidadão que está sem condições de aprender, não teve uma capacitação, como eu falei agora há pouco, infelizmente, por motivos diversos, ele não está capacitado para aquele primeiro emprego. Por que não passar por uma aprendizagem? Por que não está dentro do município, por exemplo, de uma secretaria de esporte? Um aprendiz PCD vindo do MAPAI, ou mesmo aquele cego, aquele surdo, aquele que tem uma deficiência física e que, por algum motivo, né, ou alguns motivos, ele não está ainda capacitado, não tem como entrar naquele emprego formal, regime CLT, que eu vejo a aprendizagem PCD um diferencial enorme, como é o aprendiz não PCD, como são vocês, como são pessoas que querem entrar no mercado de trabalho e precisam de um apoio inicial, né, que esse apoio é o caminho da aprendizagem que é tão maravilhoso. Então, a gente trouxe esse modelo, tem indicado isso aos municípios e convencido mesmo, no bom sentido, convencer mesmo que aquilo pode ser uma política pública de inclusão. Se eu me perguntar assim, por que na administração direta não tem esse percentual de 5%? Provavelmente porque ia ter um recurso muito grande a ser aplicado se você colocar 5%, que seria muito bom, diga-se de passagem. 5% do governo federal, governo estadual e governo municipal, a obrigatoriedade ia ser em cadeia, né? Todos teriam que cumprir isso. Imagine 5% em cima de todos os funcionários do governo federal. Mas a iniciativa privada tem que cumprir. Por que a administração não tem que cumprir? Então, essa é a pergunta, né? Então, eu acho que falta planejamento para isso, recurso para isso, né? Eu diria assim, a nível federal, começando pelo governo federal, talvez iniciando aos poucos, né, para colocar no orçamento todo esse volume, mas com absoluta certeza era uma política pública maravilhosa. Se você voltar um pouco no tempo, no meu tempo principalmente, o que existia, sempre existiu, era estagiário. Sim. Né? O CIE, aqui a Cidade Júnior, todas as instituições formadoras do Brasil, que são instituições sem fins lucrativos,
elas sempre indicaram, os estagiários estão indicando ainda. Né? O que aconteceu é que a aprendizagem, ela tem um modelo diferente do estágio. Ela tem uma instituição formadora que dá uma vez por semana aula, né, no contraturno, né, ou seja, no período que está trabalho, uma vez por semana ele vai estar trabalhando, tem a característica da idade, que começa com 14 anos. Então, a pergunta tua é sugestiva, mas eu vejo isso, assim, imediatamente falando, que é por questões orçamentárias. Então, a gente trouxe para o município, e está trazendo de alguma forma para o Estado também, a possibilidade do município, se quiser, contratar. É uma lei burocrática. Na realidade, ela autoriza o município, aquele prefeito, a instituição municipal, ou seja, o governo municipal, a contratar um aprendiz e fazer uma inclusão que eu vejo como muito legal, porque cada município vai colocar a quantidade que ele consiga pagar. E o Estado não poderia dar uma ajudinha para o município? Então, o Estado, a partir de 1 ano e meio atrás, 2 anos, ele desenvolveu o Cartão Futuro, que é um subsídio advindo do Fundo da Infância e Adolescente. Houveram algumas mudanças na lei, e agora a mudança eu vejo que foi positiva, que as instituições formadoras, como a Cidade Júnior, por exemplo, ela pode receber esse recurso que varia de R$300 a R$450 de subsídio. 300 para aprendiz vulnerável, tem que ser vulnerável, tá? Isso dentro do CAD único, dentro da vulnerabilidade social, né? O Cartão Futuro é para exclusivamente vulnerável e PCD. Tá? O PCD é R$450. Então, 300 para vulnerável, 450 para PCD, que abatem do valor médio aí, dando uma média do Paraná, em torno de R$1.500, R$1.700 por aprendiz. Custo total. Então, vocês que são aprendizes, o que custa? Custa a taxa de administração da Cidade Júnior, que varia, né, em função do serviço prestado para as empresas, o salário de vocês, impostos e o vale alimentação e o vale transporte. Está dentro desse valor, através desse subsídio advindo do Cartão Futuro, se abateria e se abate R$300, R$450. Tá? Então, é um modelo novo, foi recém-lançado pelo governador Ratinho Júnior, deste governo, e teve algumas adaptações para melhorar, enfim, a constante mudança, porque é um modelo inédito no Brasil, mas que eu vejo que pode ser melhorado, inclusive com mais recursos futuros, aí, desde que a gente passe por essa fase de adaptação e de conhecimento das próprias instituições formadoras, né? Tentar desburocratizar ao máximo também. Como é dinheiro público, claro, tem toda a questão de repasse, de ter as certidões, de ter todos os documentos necessários, faz parte, mas já um avanço em um modelo, talvez, com certeza, a ser seguido por outros estados. Eu já sei que tem estados aí que estão indo para esse caminho, mas a administração pública, assim como a indireta tem que cumprir, se a administração pública tendo a possibilidade de cumprir, talvez não na cota, como a gente fez no município, a gente não determinou. Imagina, eu chego para uma lei, você é o prefeito de uma cidade aí, média, pequena do Paraná, com recursos difíceis que são, o município acaba sendo repassado por recurso do governo federal para o município que tem que cumprir a base dos atendimentos, está ali no município, né? Sim. E aí eu chego para você, aprovo uma lei dizendo que você tem que cumprir 5% dos funcionários que estão no município, 5% você tem que colocar de aprendiz. E o dinheiro, de onde vem? Tem que ter um recurso pré-estabelecido, que tem que vir de onde? Do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, talvez todos participando. Então, isso não está definido em lei justamente por isso. Agora, uma instituição do terceiro setor, não, uma instituição como a Sanepar, Copel, né, que eu dei exemplo, ou as estatais do governo federal, são Petrobras, por exemplo. Elas têm que cumprir cota? Tem, mas elas têm uma característica de ser estatal, de uma facilidade em recursos e tudo mais. Por isso então, essa é a explicação que eu te dou. Mas assim, acho que a tendência, talvez, a gente avançar com isso, espero que... Mas isso depende do governo federal, é uma legislação federal. É por isso que a gente precisa de uma lei autorizativa.
Sim. E você comentou também sobre o projeto da CDF, né, que provavelmente vai acontecer, que é sobre fazer um cadastro único para a pessoa com deficiência, né? Assim, como que vai funcionar? Você tem ideia de como que vai funcionar? E qual a importância para a pessoa com deficiência fazer parte desse cadastro? Não é um cadastro que vai ser criado, eu já explico para vocês, é uma plataforma que a gente está desenvolvendo com a Celepar de conectar os dados que já estão no banco de dados do governo. Sabe que tem a Celepar é uma companhia mista, né? Tem complicada também de aprendizagem, tá? E ela desenvolve todo o sistema, enfim, ela tem um banco de dados de todas as secretarias. A gente está desenvolvendo um projeto pioneiro, eu vejo que pioneiro no Brasil, porque eu não vi ainda nenhum estado fazer, mas é conectar esses dados para que esses dados possam, no português, aí, tirando da parte da informática, se conversar. Então, o Dayton, por exemplo, você está estudando numa escola estadual, né, você tem a tua deficiência, né, visual, você está cadastrado na rede pública do estado, você tem teu laudo, você tem todo o material teu, assim como você deve estar cadastrado também na Secretaria de Saúde do Estado. Esses dados vão se conversar dentro da Lei de Proteção de Dados, mas para nós termos, de fato, muito mais próximo da realidade quem são, onde estão as pessoas com deficiência do Estado do Paraná. Por que eu digo isso? Porque o número de 10% não existe, esse percentual já é da pessoa com deficiência no Brasil. O transtorno do espectro autista, isso aumentou com tantas outras deficiências que vieram surgindo nesses anos todos. Passa de 25% pelo número que falam da população do Brasil em relação à deficiência como um todo. A gente vai ter um número muito mais próximo da realidade, né? Novamente, também com o número do autismo, que vai estar na mesma plataforma. Nós temos outros dados que são gerados, vou dar um exemplo, o passe livre intermunicipal, que para as pessoas com deficiência de baixa renda, dentro da renda específica do programa, elas podem se locomover de um município para outro no Paraná. Tem 2 vagas no mínimo em ônibus intermunicipal, né? Ônibus convencional. Então, isso gera um banco de dados também. Nós temos esse banco de dados. São 49 mil hoje que tem o passe livre intermunicipal. Então, todos esses dados eles vão se conectar. Nós vamos ter uma realidade muito maior, muito melhor, precisa da pessoa com deficiência. Isso é muito importante, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu, talvez você tenha passado por isso. Agora, recentemente, na pandemia, nós tivemos a questão da vacinação. O que o governo federal fez naquele momento que teve que chamava por setores, os médicos foram os primeiros, né, se não me engano, enfermeiros, né? E chegou um momento que a pessoa com deficiência, pela vulnerabilidade que tem de saúde, etc, para chamar a pessoa com deficiência. Como é que foi a chamada? Não sei se vão lembrar disso. Foi quem recebia o benefício de prestação continuada. Sim. Dayton não recebe. Você não recebe. Baixa de renda ou Dayton porque naquela época trabalhava. Tem questão do trabalho também que influenciava nisso. Você não ia ser chamado. É injusto? É. Mas era a única maneira, o único dado da Previdência, enfim, ligado à Previdência, que o governo federal tinha, era do benefício. Você não imagina se você, ministro da Saúde, chegar lá e dizer, olha, essa semana nós vamos ter nesses 3 dias a pessoa com deficiência do Brasil. Como é que você vai saber quem vai? Quantos vão? Simplesmente é dar um tumulto na hora disso. Então, quis dizer isso para exemplificar que nós não temos dados da pessoa com deficiência. O último censo também foi feito de uma forma para amostragem. Teve casas que não foi questionado se tinha alguém com deficiência, que eu não entendi por que fizeram isso. Então, esse é um importante. E só para complementar, até sobre o nosso tempo, nosso amigo também quer fazer uma pergunta ali, eu queria só complementar e dizer que nós vamos, nesse semestre, com certeza, avançar muito na política da pessoa com deficiência no estado do Paraná, porque nós estamos prestes a mandar para a Assembleia Legislativa do estado do Paraná, esperamos que seja aprovado o nosso fundo estadual da pessoa com deficiência. A gente não tem um fundo, né? A política da pessoa com deficiência ela está lastreada sempre no fundo da infância e adolescente. Esse fundo tem um limitador de idade de 18 anos. Né? Você não tem mais 18, né? Tá. Como é que eu posso atender
vocês, qualquer política pública que seja acima dos 18 anos, você não tem um fundo que não tem esse limitador de idade. Só para explicar para vocês, esse fundo tem vários estados que não tem fundo. Ontem tive o pessoal do Rio de Janeiro, também não tem esse fundo estadual. E com certeza acho que nós vamos com o apoio do governador, o apoio principalmente do meu secretário, Rogério Carboni, que é uma pessoa sensível e que tem dado o maior apoio no sentido de que a gente encaminha o quanto antes. O trâmite já foi feito dentro do governo, tramitar esse projeto de lei para a Assembleia e ainda esse ano ser aprovado, e a partir do ano que vem a gente tenha essa captação de recursos que vão ser de vários locais, né, de várias fontes, vamos dizer assim, que vão, com essa captação, ter um recurso para a gente fazer política pública, principalmente para quem mais precisa, baixa renda, tal, na área da pessoa com deficiência. Você vai fazer uma pergunta? Essa lei autorizativa da contratação dos PCDs pelo município isenta os PCDs da necessidade de fazer o concurso? Não. A aprendizagem, ele tem um período, né? 2 anos, né, que pode ser prorrogado. No caso do PCD, pode até prorrogar, mas não vincula diretamente com o concurso municipal. Mas você há de concordar comigo que se você conseguir colocar no município por 2 anos uma pessoa com deficiência, aí falamos da abrangência da deficiência como um todo. Quando eu falo por ser deficiência, a intelectual, ela talvez a inserção no mercado de trabalho da intelectual, com certeza, é a menor de todas as deficiências. Então, quando essa pessoa entra num município, na prefeitura por 2 anos, com aqui no caso a Cidade Júnior dando o curso, a capacitação junto com o município, porque o município já tem essa característica social, né? Vamos imaginar que eu ponho você lá na Secretaria de Esporte do município, tá? Do interior do estado do Paraná. Você vai ficar 2 anos lá interagindo, vendo como é que é o processo administrativo, se você tiver capacidade disso, dentro do que você tem a capacidade. Se eu sou cego lá, eu vou ter toda uma ajuda, uma contribuição no sentido de adaptação da tecnologia assistiva, né? Você cria um ambiente totalmente favorável. Aqui você disputa até um concurso para frente, né? E possa já entrar no município sabendo até como é que é o funcionamento dentro de uma estrutura pública, né? O que seria você como futuro advogado, a mesma coisa. Então, isso capacita e ajuda no currículo também, né? Então, por que é tão difícil na iniciativa privada essa inclusão por aprendizagem? Vou dar só um exemplo para vocês que muitos vão entender rapidamente. Você tem a cota de aprendiz, mas não se esqueça que a empresa tem a cota PCD regime CLT a ser cumprido. Então, aqui ele é multado também. Então, essa concorrência da cota CLT, vamos dizer assim, cota PCD CLT, com a aprendizagem PCD existe. Então, a aprendizagem fica para escanteio da pessoa com deficiência, porque ela tem que cumprir essa cota aqui também. Então, isso é a grande dificuldade que eu vejo da aprendizagem da pessoa com deficiência ser inserida no mercado de trabalho, quer dizer, ser inserida nas empresas privadas, porque existe essa, entre aspas, uma compete com a outra, né? No caso do poder público municipal, não tem essa cota, absolutamente nenhuma cota tem. É uma questão de política pública. Imagine você prefeito numa cidade, como eu disse, média, pequena que seja, que você consiga colocar 3 pessoas com deficiência dentro da tua prefeitura para serem capacitadas, pode ser via EAD, porque a maioria dos municípios não vai ter a entidade formadora como vocês têm aqui, vocês estão no local, né? E você poder colocar essas pessoas com deficiência e vulnerável também. Eu sempre falo meio a meio, tá? Eu falo assim, abre 10 vagas, 5 PCDs e 5 vulneráveis. Não que o PCD não seja vulnerável, tem vulnerabilidade também, mas é que a aprendizagem da pessoa com deficiência difere da aprendizagem não PCD, né? Por causa da idade. Outra coisa, que é a cereja do bolo que eu ia esquecer aqui, 100% do benefício da prestação continuada fica com a aprendizagem PCD. Imagine você recebendo R$ 1.300, baixa renda, por mês do benefício de prestação continuada. Você deixaria de receber os 1.300 para ir para uma aprendizagem, para ganhar 700?
Definitivamente não. Não, né? Mas você não vai perder. Isso tem que chegar na ponta. Essas pessoas têm que saber que tem uma lei, a lei da aprendizagem PCD diz que por 2 anos você vai continuar recebendo os R$ 1.300 mais os 700. Quer dizer, você junta. Tá? Isso é um diferencial muito grande. Então, voltando na prefeitura, contrata lá 10, nós estamos falando de R$ 15 mil por mês, mais ou menos. 5 aprendizes vulneráveis, né, em vulnerabilidade lá, social, de 14 anos em diante. Né, o próprio CRAS da cidade já sabe identificar quais são as pessoas, lembrando que elas têm que estar em sala de aula, aprendizagem de 6 dias, vocês estão em sala de aula. E, do outro lado, 5 vagas para pessoa com deficiência, escolhida também pelo município, dentro dos critérios que sejam para inclusão. Eu acho sensacional isso. E espero que um dia não precise de lei autorizativa. Você fez parte do projeto da Ilha do Mel, não fez? Fizemos com a Onda Autismo, com a Eco Project. É um projeto que o terceiro setor deu maior apoio ao governo. Foram eles que fizeram. A gente entrou com a carteira do autista. Já fomos no Parque Vila Velha, inclusive. É o primeiro parque estadual aí, inclusivo para autismo. Ele não é inclusivo total. Mas você podia explicar para a gente como é que é, para quem não sabe, quem não viu? Basicamente, essas instituições do terceiro setor, a Onda Autismo já faz isso há muito tempo, que inclusive entregando um selo de certificação vinculado a uma universidade, né, que é, no caso da Ilha do Mel, o receptivo. O que é o receptivo? Quem recebe o turista. Quem que recebe o turista? Começa pelo barqueiro. Depois do barqueiro tem o receptivo ali turístico da entrada da ilha. Tem 2 entradas, né? 2 portos. Depois quem que é? São as pousadas. Depois das pousadas, quem são? Os restaurantes. Então a gente conseguiu em torno de 70 e poucos comércios a fazer essa parceria com o terceiro setor. O resultado foi maravilhoso, mas não é conclusivo, né? Até porque os funcionários vão mudando, né? Então sempre tem que ter essa característica de renovação e também não é uma capacitação do cara sair lá, a pessoa sair e dizer, olha, eu entendo tudo de autismo. Não. Né? É ele saber que existe isso aqui, uma carteira, que esse símbolo existe, que conforme for o nível do autista, ele tem que ser atendido assim, assado. Né? Então isso foi feito, nós estamos indo agora, essa semana, para Cataratas, Parque Cataratas também. Como disse, o governo entra com a questão da carteira do autista, o terceiro setor faz esse trabalho maravilhoso em parceria. São várias entidades que tem no Brasil na questão do autismo e a gente é aberto a todas para que seja parceiro nessas ações. A iniciativa privada também está fazendo, tem feito isso até porque atrai mercado, tem esse lado também. Por exemplo, você com teu pai, você pode ir para a Ilha do Mel e escolher a pousada que está lá certificada e você sabe que lá teve um conhecimento da questão do autismo, o que tem que fazer, se tem que pôr um fone de ouvido, se não tem. Então, e a própria, também está sendo feito lá na ilha, o mapa, né, sensorial da ilha e tal, as questões de barulho, etc. Então, são parcerias super importantes. É isso que eu ia perguntar para você, assim, qual que é a importância da iniciativa privada, uma empresa, uma loja, uma pousada, ter essa inclusão, ter esse preparo para receber a pessoa com deficiência, para atender. Eu dei o exemplo do autista, que é o que nós estamos falando agora, mas volto a dizer, a questão da pessoa com deficiência é muito mais ampla e tem várias situações diferentes, o autismo é uma delas. Mas, por exemplo, acessibilidade tem que ter, para ter alvará tem que ter acessibilidade, teoricamente tem que ser assim. Acessibilidade em alguns lugares, por exemplo, a Ilha do Mel é difícil lá, em função da areia e tal, então a gente, enquanto governo, tem que ver o que dá para fazer de transporte para um cadeirante. Né? Agora, por exemplo, na Operação Verão, que é o verão do governo do estado aqui, nós vamos ter 6 pontos de cadeiras acessíveis para pessoa com deficiência ou um idoso com baixa mobilidade. Né? Já fizemos ano passado, deu 350 atendimentos. Esse ano vamos levar a Ilha do Mel e vamos levar a Costa Oeste. Estamos no processo dele, se der tudo certo, a licitação, etc. Né? Na Costa Oeste, na barragem tem. A iniciativa privada ganha muito
não só financeiramente falando, porque é a questão do turismo, mas internamente com funcionários. Eu vi que essa capacitação transforma o atendimento das pessoas, a humanização, né? Você saber como tratar um deficiente, por exemplo, cadeira de roda, ou um deficiente cego, né? Saber como lidar. Por exemplo, o cego não precisa ficar pegando às vezes, vem aqui, vai lá. Tem várias questões que você mesmo convive no dia a dia. Sim. Tem várias questões, por exemplo, do cadeirante, que às vezes não quer ser empurrado na cadeira de roda, né? E a pessoa não por maldade, mas por gentileza. Então, são várias questões que eu acho que a gente tem que avançar. A inclusão nunca vai ser 100%, a gente sabe disso. A gente tem que chegar no máximo, mas está na cabeça das pessoas, né? Primeira coisa é a cabeça, né? Você ter a cabeça voltada, de uma forma aberta, né? Enfim. Sim. Então, nós estamos chegando ao fim já. Nosso amigo tem mais uma pergunta. Tem mais uma pergunta? Como é que é teu nome? Lucas. O Lucas está fora da câmera, tá lá. Acho que o público gostaria de saber, mas onde que faria a inscrição para a vaga no município exclusivo? Não tem inscrição, você diz para aprendizagem. Não, esse projeto de aprendizagem é um projeto que o município escolhe quem vai. É vulnerabilidade mesmo, tá? Então ele vai escolher pela vulnerabilidade, pela questão social e sempre rodando 2 anos. Né? Tem que pensar que 2 anos tem outra turma e assim por diante. Né? Não tem um concurso público para isso ou um chamamento. Né? Isso é uma característica. Mas isso a gente tem que avançar bastante. O convencimento do município, a questão do orçamento, né? Mas a fórmula é boa. Né? Eu vejo que ela é muito melhor que um estágio. Né? Acho que era isso. Eu queria agradecer a oportunidade de vocês. Eu que agradeço. A gente fica muito feliz de poder ter essas informações, que é importante divulgar também, né? E a secretaria está aberta, né, para quem quiser conhecer também. Está aberta. Estou convidando vocês a ir conhecer lá. Eu quero dar uma pitaco, como diz assim. A gente tem alguns funcionários lá que têm deficiência. Nós temos a Maiara, que é Down, faz meio período com a gente lá. Nós temos o Roberto Leite, que eu quero muito te apresentar, que é um advogado formado já, que tem o Cão Guia como referência. Ele é uma pessoa que usa há muitos anos o Cão Guia, ele é cego. Espero que vocês estejam lá. Falar da carteira do autista, que está aqui, você entra no site www.carteiradoautista.pr.gov.br, né? É online, gratuita, cada um imprime a sua, né? Foi assim que foi modelado. É muito difícil a gente entregar qualquer coisa, custa muito caro, né? Esse modelo é um modelo que eu mandei fazer, isso aqui custa uns R$18, um laço mais o crachá, modelo crachá. E estamos lá à disposição também no Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, transmitido pelo YouTube toda a primeira segunda-feira do mês. Pedimos aos municípios que criem seus conselhos municipais. Nós estamos hoje com em torno de 160 ou 170 conselhos estaduais, municipais. São 399 municípios, então falta. Mas como o fundo gera recurso, também vai gerar a exigência dos municípios terem seus conselhos municipais e seus fundos municipais, só para entender. Porque daí você repassa recurso fundo a fundo. Fundo estadual e passa para o fundo municipal. A política do município da pessoa com deficiência é feita pelo Conselho Municipal. Também dividido em 2 lados iguais. Tem conselhos que são 4, cidades menores, 2 e 2. O nosso Conselho Estadual é 12, porque é Conselho Estadual. Então, tem várias questões que acho que dá para a gente conversar na sequência. Quero que o Roberto Leite possa conversar com vocês na sequência, falando da pessoa cega. Tem da parte de surdez também, muitos avanços sendo feitos e muito de tecnologia assistiva. Vocês contem com a gente. Obrigado. Então é isso. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Breno, pela participação. Obrigado a todos. E fiquem de olho nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. E até o próximo episódio.